Tornar-se negro, Neuza Santos. Introdução. Uma das formas de exercer autonomia é possuir um discurso sobre si mesmo, discurso que se faz muito mais significativo quanto mais fundamentado no conhecimento concreto da realidade. Este livro representa meu anseio e tentativa de elaborar um gênero de conhecimento que viabilize a construção de um discurso do negro sobre o negro no que tange à sua emocionalidade. Ele é um olhar que se volta em direção à experiência de ser negro numa sociedade branca, de classe e ideologia dominantes brancas, de estética e comportamentos brancos, de exigências e expectativas brancas. Esse olhar se detém particularmente sobre a experiência emocional do negro, que, vivendo nessa sociedade, responde positivamente ao apelo da ascensão social, o que implica a decisiva conquista de valores, status e prerrogativas brancos. Este livro pretende estudar os passos dessa trajetória, seus pressupostos e desdobramentos. A justificativa histórica deste trabalho se fundamenta na constatação inequívoca da precariedade no Brasil, de estudos sobre a vida emocional dos negros e da absoluta ausência de um discurso nesse nível, elaborado pelo negro acerca de si mesmo. A outra justificativa, presença insólita ou grande ausente dos trabalhos acadêmicos, é de caráter emocional. A descoberta de ser negra é mais do que a constatação do óbvio. Aliás, o óbvio é aquela categoria que só aparece enquanto tal, depois do trabalho de se descortinar muitos véus. Saber-se negra é viver a experiência de ter sido massacrada em sua identidade, confundida em suas perspectivas, submetida a exigências, compelida a expectativas alienadas. Mas é também, e sobretudo, a experiência de comprometer-se a resgatar sua história e recriar-se em suas potencialidades. Aqui, esta experiência é a matéria-prima. É ela que transforma o que poderia ser um mero exercício acadêmico, exigido como mais um requisito da ascensão social, no anseio apaixonado de produção de conhecimento. É ela que, articulada com experiências vividas por outros negros e negras, transmutar-se-á num saber que, racional e emocionalmente, reivindico como indispensável para negros e brancos num processo real de libertação. O negro que se empenha na conquista da ascensão social paga o preço do massacre mais ou menos dramático de sua identidade, afastado de seus valores originais, representados fundamentalmente por sua herança religiosa. O negro tomou o branco como modelo de identificação, como única possibilidade de tornar-se gente. Este livro trata desse contingente de negros no que diz respeito ao custo emocional da sujeição, negação e massacre de sua identidade original, de sua identidade histórico-existencial. Primeiro, antecedentes históricos da ascensão social do negro brasileiro, a construção da emocionalidade. A história da ascensão social do negro brasileiro é concomitantemente a história da construção de sua emocionalidade. Essa maneira própria, historicamente determinada, de organizar e lidar de forma dinâmica com o mosaico de afetos. Construção histórica, a emocionalidade do negro é vista aqui como um elemento particular, que se subordina ao conjunto mais geral de injunções da história da formação social em que ele se inscreve. Tendo que se livrar da concepção tradicionalista que o definia econômica, política e socialmente como inferior e submisso, e não possuindo uma concepção positiva de si mesmo, o negro viu-se obrigado a tomar o branco como modelo de identidade ao estruturar e levar a cabo a estratégia de ascensão social. A sociedade escravista, ao transformar o africano em escravo, definiu o negro como raça, demarcou o seu lugar, a maneira de tratar e ser tratado, os padrões de interação com o branco e instituiu o paralelismo entre cor negra e posição social inferior. Convém explicitar que raça aqui é entendida como noção ideológica, engendrada como critério social para a distribuição de posição na estrutura de classes. Apesar de estar fundamentada em qualidades biológicas, principalmente a cor da pele, raça sempre foi definida no Brasil em termos de atributo compartilhado por um determinado grupo social, tendo em comum uma mesma graduação social, um mesmo contingente de prestígio e mesma bagagem de valores culturais.
Na ordem social escravocrata, a representação do negro como socialmente inferior correspondia a uma situação de fato. Entretanto, a desagregação dessa ordem econômica e social e sua substituição pela sociedade capitalista tornou tal representação obsoleta. A expoliação social que se mantém para além da abolição busca, então, novos elementos que lhe permitam justificar-se. E todo um dispositivo de atribuições de qualidades negativas aos negros é elaborado com o objetivo de manter o espaço de participação social do negro nos mesmos limites estreitos da antiga ordem social. Os brancos isolavam certos aspectos do comportamento dos negros das condições que os produziram, passando a encará-los como atributos invariáveis da natureza humana dos negros. Nas sociedades de classes multirraciais e racistas, como o Brasil, a raça exerce funções simbólicas, valorativas e estratificadoras. A categoria racial possibilita a distribuição dos indivíduos em diferentes posições na estrutura de classe, conforme pertençam ou estejam mais próximos dos padrões raciais da classe/raça dominante. A definição inferiorizante do negro perdurou mesmo depois da desagregação da sociedade escravocrata e da sua substituição pela sociedade capitalista, regida por uma ordem social competitiva. Negros e brancos viam-se e entreviam-se através de uma ótica deformada consequente à persistência dos padrões tradicionalistas das relações sociais. O negro era paradoxalmente enclausurado na posição de liberto. A ele cabia o papel do disciplinado, dócil, submisso e útil, enquanto o branco agia com o autoritarismo, por vezes paternalista, que era característico da dominação senhorial. Esse lugar de inferioridade se espelhava no modo de inserção da população negra no sistema ocupacional das cidades. Uma parcela aparentemente pequena dessa população está inserida numa teia de ocupações e segundo posições típicas da estrutura ocupacional do sistema de classes. Outra parcela aparentemente considerável permanece presa a ocupações típicas da situação pré-industrial e pré-capitalista. Lutando muitas vezes contra a maré da dominação, o negro foi aos poucos conquistando espaços que o integravam à ordem social competitiva e lhe permitiam classificar-se no sistema vigente de classes sociais. A ascensão surgia, assim, como um projeto cuja realização traria consigo a prova insofismável dessa inserção. Significava um empreendimento que, por si só, dignificava aqueles que o realizassem, e mais, retirando-o da marginalidade social em que sempre estivera aprisionado. A ascensão social se fazia representar ideologicamente para o negro como um instrumento de redenção econômica, social e política, capaz de torná-lo cidadão respeitável, digno de participar da comunidade nacional. E como naquela sociedade o cidadão era o branco, os serviços respeitáveis eram os serviços de branco. Ser bem tratado era ser tratado como o branco. Foi com a disposição básica de ser gente que o negro organizou-se para a ascensão, o que equivale a dizer, foi com a principal determinação de assemelhar-se ao branco, ainda que tendo que deixar de ser negro, que o negro buscou, via a ascensão social, tornar-se gente. Incentivos e bloqueios a esse projeto eram engendrados pela estrutura das relações raciais, que se comportavam de modo ambíguo, ora impondo barreiras, ora abrindo brechas à ascensão social do negro, mas que, dentro dessa ambivalência, cumpriam as mesmas e inequívocas funções de fragmentar a identidade, minar o orgulho e desmantelar a solidariedade do grupo negro. O tripé formado pelo contínuo de cor, ideologia do embranquecimento e democracia racial, sustentáculo da estrutura das relações raciais no Brasil, produziu as condições de possibilidade de ascensão do negro. Constitutivo do primeiro elemento do tripé, o contínuo de cor, era o fato de que branco e negro representavam apenas os extremos de uma linha ininterrupta, na qual as diferentes nuances de cor se adscreviam significados diversos, segundo o critério de que quanto maior a brancura, maiores as possibilidades de êxito e aceitação. A inexistência de barreiras de cor e de segregação racial, baluartes da democracia racial,
associada à ideologia do embranquecimento, resultava num crescente desestímulo à solidariedade do negro, que percebia seu grupo de origem como referência negativa, lugar de onde teria que escapar para realizar individualmente as expectativas de mobilidade vertical ascendente. O caráter individualista da ascensão era coerente com as prédicas da democracia racial, que colocava ênfase na capacidade individual como responsável pela efetivação do projeto. Por outro lado, as inúmeras barreiras à conquista da ascensão social encontradas pelo negro contribuíram para ampliar o fosso que o separava de sua identidade enquanto indivíduo e enquanto grupo. Herança da sociedade escravocrata, a desigualdade racial, que colocava o negro a reboque das populações nacionais, era preservada e reforçada pelo preconceito de cor, que funcionava como mantenedor da hegemonia branca nas relações interraciais. Um certo modo de reação apática, fruto da introjeção da imagem do negro, constituída pelo branco, na qual o negro reconhece tacitamente sua inferioridade, e a postura evitativa da confrontação ombro a ombro com o branco, eram tipos de resposta do negro ao preconceito de cor, que não só se configuravam em obstáculos à ascensão, como redundavam em verdadeiros danos à sua imagem, conduzindo a avaliações autodepreciativas. O meio negro se dividia: de um lado ficavam aqueles que se conformavam com a vida de negro, e do outro os que ousavam romper com o paralelismo negro/miséria. Uns e outros hostilizavam-se reciprocamente. Os primeiros pelo ressentimento de não subir na vida, e pela convicção de que perderiam o antigo companheiro, que, ao ascender, se afastaria do meio negro. Os outros por um sentimento de retaliação frente à hostilidade dos primeiros e pela tendência a assimilar o discurso ideológico da democracia racial, que vê o negro que não sobe como um desqualificado do ponto de vista individual. Assim, o negro que conseguia romper com todas essas barreiras e ascender tornava-se exceção. E a condição sine qua non para a pessoa de cor contar como exceção ainda é a identificação ostensiva com os interesses, os valores e os modelos da organização da personalidade do branco. Mesmo o negro e o mulato que não queiram passar por branco precisam corresponder aparentemente a esse requisito, onde e quando aspirem a ser aceitos e a serem tratados de acordo com as prerrogativas de sua posição social. Enquanto exceção confirmava a regra, já que o seu êxito não trazia como consequência uma reavaliação das condições de possibilidade do negro enquanto grupo, nem uma mudança de sua posição na ordem social vigente. Como exceção, perdia a cor. Deixa de ser preto ou mulato para muitos efeitos sociais, sendo encarado como uma figura importante ou um grande homem. Vê-se assim compelido a desfigurar-se material e moralmente. Tem de submeter-se previamente ao figurino do branco. E se isso não bastasse, precisa conformar-se aos papéis sociais ambíguos do cavalheiro por exceção, em todas as circunstâncias sujeito a dar provas ultraconvincentes de sua capacidade de ser, de pensar e de agir como equivalente moral do branco. Em suma, condena-se a negar-se duplamente como indivíduo e como parte de um estoque racial para poder afirmar-se socialmente. A história da ascensão social do negro brasileiro é, assim, a história de sua assimilação aos padrões brancos de relações sociais. É a história da submissão ideológica de um estoque racial em presença de outro que se lhe faz hegemônico. É a história de uma identidade renunciada em atenção às circunstâncias que estipulam o preço do reconhecimento ao negro com base na intensidade de sua negação. 2. O mito negro. Quando a natureza toma o lugar da história, quando a contingência se transforma em eternidade e, por um milagre econômico, a simplicidade das essências suprime a incômoda e necessária compreensão das relações sociais, o mito se instaura, inaugurando um tempo e um espaço feitos tanto de clareza quanto de ilusão. Clareza, ilusão e verossimilhança, que são frutos de um poder constitutivo do próprio mito, o de dissolver simbolicamente as contradições que existem em seu redor. O mito é uma fala, um discurso, verbal ou visual, uma forma de comunicação sobre qualquer objeto, coisa, comunicação ou pessoa.
Mas o mito não é uma fala qualquer. É uma fala que objetiva escamotear o real, produzir produzir o ilusório, negar a história, transformá-la em natureza. Instrumento formal da ideologia, o mito é um efeito social que se pode entender como resultante da convergência de determinações econômicas, político-ideológicas e psíquicas. Enquanto produto econômico, político e ideológico, o mito é um conjunto de representações que expressa e oculta uma ordem de produção de bens de dominação e doutrinação. Enquanto produto psíquico, o mito resulta de um certo modo de funcionamento do psiquismo em que predominam o processo primário, o princípio do prazer e a ordem do imaginário. O mito negro configura-se numa das variáveis que produz a singularidade do problema negro. Essa singularidade é tridimensionalmente organizada. Primeiro, pelos elementos que entram em jogo da composição desse mito. Segundo, pelo poder que tem esse mito de estruturar um espaço feito de expectativas e exigências, ocupado e vivido pelo negro enquanto objeto da história. Terceiro, por um certo desafio colocado a esse contingente específico de sujeitos, os negros. Incrustado em nossa formação social, matriz constitutiva do superego de pais e filhos, o mito negro, na plenitude de sua contingência, se impõe como desafio a todo negro que recusa o destino da submissão, interpelado num tom e numa linguagem que dilacera inteiro. O negro se vê diante do desafio múltiplo de conhecê-lo e eliminá-lo. Como Édipo se encontra frente a frente à esfinge e seu enigma. É vital apoderar-se do conhecimento, desvendar a resposta e, assim, destruir o inimigo para seguir livre. Obviamente, cabe a negros e não negros a consecução desse intento, mesmo porque o mito negro é feito de imagos fantasmáticos compartilhados por ambos. Razão maior para que tal empenho seja comum é o nosso anseio de construir um mundo em que não mais seja preciso dividi-lo entre negros e brancos. Entretanto, como objeto da opressão, cabe ao negro a vanguarda dessa luta, assumindo o lugar de sujeito ativo, lugar de onde se conquista uma real libertação. O mito negro se constitui rompendo uma das figuras características do mito, a identificação, e impondo a marca do insólito, do diferente. Minha mãe dizia: "Você é um negro." Dizia isso me sacudindo, para mostrar que eu não era da mesma origem dela. Pedro. A marca da diferença começava em casa. O garoto, filho de homem negro e mulher branca, vivia cedo a experiência que fixava: o negro é diferente. Diferente, inferior e subalterno ao branco. Porque aqui a diferença não abriga qualquer vestígio de neutralidade e se define em relação a um outro, o branco, proprietário exclusivo do lugar de referência, a partir do qual o negro será definido e se autodefinirá. Assim é que, para se afirmar ou para se negar, o negro toma o branco como marco referencial. A espontaneidade lhe é um direito negado. Não lhe cabe simplesmente ser. Há que estar alerta, não tanto para agir, mas sobretudo para evitar situações em que seja obrigado a fazê-lo abertamente. Eu estou cansada de me impor. O negro não pode estar num restaurante, por exemplo, naturalmente. Tem que entrar se impondo. Sônia. Há que estar sempre em guarda. Defendido. Impor-se é colocar-se de modo a evitar ser atacado, violentado, discriminado. É fazer-se perceber como detentor dos valores de pessoa, digno de respeito, portanto. Vivendo no mundo dos brancos, nos diz Fanon, o negro deixa de se comportar como um indivíduo capaz de ação. A finalidade de sua ação, então, será outro, na forma de branco, porque somente outro pode valorizá-lo. No negro, a marca da diferença, ferro em brasa que o separa do branco, é vivida não só no nível do seu comportamento externo. Ele reedita essa desigualdade introjetada no seu universo psíquico, quando, ao conviver com outro negro, seu semelhante, reproduz o ritual de separação, numa cisão caricata que leva Frantz Fanon a dizer: o negro tem duas dimensões, uma com seu congênere, outra com o branco. Um mesmo negro se comporta de modo diferente com o branco e com outro negro. É também isto que revela Carmen ao falar sobre o primitivismo do negro. Eu generalizo isso para todos os negros, os que chegaram às classes altas e os que não chegaram. Os que chegaram às classes altas com os brancos são racionais. Com os negros soltam tudo, ficam emocionais. É o primitivismo. Carmen.
O irracional, o feio, o ruim, o sujo, o sensitivo, o superpotente e o exótico são as principais figuras representativas do mito negro. Cada uma delas se expressa através de falas características, portadoras de uma mensagem ideológica que busca afirmar a linearidade da natureza negra enquanto rejeita a contradição, a política e a história em suas múltiplas determinações. A representação do negro como elo entre o macaco e o homem branco é uma das falas míticas mais significativas de uma visão que o reduz e cristaliza à instância biológica. Essa representação exclui a entrada do negro na cadeia dos significantes, único lugar de onde é possível compartilhar do mundo simbólico e passar da biologia à história. Eu me assumia como negro. Ir aos lugares e saber que eu era diferente dos outros. Eu era negro, mas diferente. Sabia segurar num garfo, não era um macaco. Sabia tocar piano. Muita coisa tenho assimilado do branco. Comer de garfo e faca, ser simpático. Pedro. O nosso interlocutor denuncia ainda a identificação do negro com o despossuído de valores de civilidade, de humanidade. Sua voz faz coro com outra que explicita o paralelismo entre negro e miséria. Canto atávico remanescente do período abolicionista, que marca sua presença ainda hoje como estigma em torno do mundo instável da classe média negra. Minha avó, ela diz que quer casar de novo. Casar com um francês para clarear a família. Quando a gente, as netas, está namorando, ela pergunta se é preto ou branco. Diz que tem que clarear a família. O clarear não é só a questão da pele, porque o negro é símbolo da miséria e de fome. De repente, clarear é também a ascensão econômica e social. Se for um cara negro que tenha condição econômica e social boa, tudo bem. Tem um lance de cor, mas o sentido de que a cor lembra miséria. Carmen. Comecei a transar o movimento negro, tipo Black's Beautiful, mas pelo lado da beleza, do sexo. Aí tinha uns lances de cantar em festival. Eu queria ser uma crioula grande. Meu nome de prédio era Carmen Davis, uma alusão a Angela Davis. Acho que o que me faz sempre fugir do lance negro é o lance da pobreza, pobreza em todos os sentidos, financeira e intelectual. Acho que emocionalmente sou pela burguesia negra. Depois descobri que podia ser negro e intelectual. Ser negro e não ter que ser pobre. Ser negro sem ter que voltar às origens, viver na favela. Carmen. É a autoridade da estética branca que define o belo e sua contraparte, o feio, nessa nossa sociedade classista em que os lugares de poder e tomada de decisões são ocupadas hegemonicamente por brancos. É ela que afirma: o negro é o outro do belo. É essa mesma autoridade que conquista de negros e brancos o consenso legitimador dos padrões ideológicos que discriminam uns em detrimento de outros. Meu pai, mulato, é uma pessoa muito bonita, nariz afilado, não tem beiço, pode passar por branco. Como é careca, não dá muito para ver que o cabelo, não dá muito para ver o cabelo ruim de crioulo. Luísa. Eu nunca achei que era nada racial. Achava que era porque eu era muito feia. Aceitei o jogo dele me minimizar. Namoramos assim 2 anos e pouco. Ele não me assumia para fora, mas eu ficava contente porque no fundo ele me curtia. Nunca achei que devia descurtir isso. Ele já era uma grande aquisição minha, porque era bonito, cobiçado e estava comigo. Luísa. Eu me achava feia, mas tinha 6, 7 anos, eu queria ser freira. Eu pensava assim: gente feia casa com gente feia. Eu sou feia, não quero casar com gente feia, vou ser freira. Eu era muito invejosa. Inveja do físico das pessoas. Achava que as pessoas eram muito mais bonitas que eu. Luísa. O sujo está associado ao negro, à cor, ao homem e à mulher, negros. A linguagem gestual, oral e escrita institucionaliza o sentido depreciativo do significante negro. O Aurélio, por exemplo, para citar apenas um dos nossos mais conceituados dicionários, vincula ao verbete negro os atributos sujo e sujeira, entre 10 outros de caráter pejorativo. O negro acreditou no conto, no mito, e passou a ver-se com os olhos e a falar a linguagem do dominador. E existe o racismo do negro contra o negro. Eu fui barrado na porta do Conservatório Nacional de Teatro. E depois soube que o porteiro teve vergonha de eu ser negro e fazer sujeira por lá. Correia.
Castrado em sua iniciativa, tolhido em sua espontaneidade, o negro passou a reagir, em vez de agir e até mesmo evitar a ação. Eu nunca dormi com uma mulher branca. Com a mulher negra posso expor, discutir qualquer problema sem medo, falar, fazer. Com a mulher branca posso fazer qualquer coisa em termos sexuais, o que é normal fazer e ser mal interpretado. Coisa de negro, coisa suja. Salles. Houve quem acreditasse que a sujeira vinha das entranhas do útero, órgão matriz. Minha avó não gostava de negro. Dizia que crioulo, sobretudo negro, não prestava. Se você vir confusão, saiba que é o negro que está fazendo. Se você vir um negro correr, é ladrão. Tem que casar com um branco para limpar o útero. Alguns estereótipos que constituem a mitologia negra adquirem, no nível do discurso, uma significação aparentemente positiva. O privilégio da sensibilidade que se materializa na musicalidade e ritmicidade do negro, a singular resistência física e a extraordinária potência e desempenhos sexuais são atributos que revelam um falso reconhecimento de uma suposta superioridade negra. Todos esses dons estão associados à irracionalidade e ao primitivismo do negro, em oposição à racionalidade e ao refinamento do branco. Quando se fala na emocionalidade do negro, é quase sempre para lhe contrapor a capacidade de raciocínio do branco. O negro tem uma sensibilidade diferente, uma forma sentimental diferente, uma entrega maior. Tudo que penetra, parece que o negro está menos amortecido para a sensibilidade. Tem mais dificuldades de ser racional, aí se joga pro emocional. Ele tem uma coisa de jogar mais sentimento no que faz. É mais primitivo, mais humano, mais artesanal. Primitivo no sentido de primário, primeiro. A emoção é primária à razão. Talvez o discurso racista tenha razão quando diz que o negro é mais emocional. Carmen. Resquício do período escravista, em que o negro era a besta de carga, sua decantada resistência física está associada a um destino mítico que lhe garante a necessária competência para as tarefas árduas. Florestan Fernandes nos mostra como o folclore brasileiro registra e testemunha em sua tradição oral a existência dessa associação. O negro é burro de carga, o branco é inteligente. O branco só não trabalha porque preto não é gente. Quem diz que preto se cansa não tem boa opinião. Se trabalha o dia inteiro, de noite ainda faz serão. Negro é bicho safado, tem fôlego de 7 gatos, não fica doente nunca. Esse pé de carrapato. A superpotência sexual é mais um dos estereótipos que atribui ao negro a supremacia do biológico. E, como os da resistência física e da sensibilidade privilegiada, reafirma a representação de animalidade do negro, em oposição à sua condição histórica, à sua humanidade. Assim, os traços que poderiam caracterizar o negro como superior são aqueles que simbolizam uma verdadeira inferioridade e que definem a besta. Passaram por nossos olhos, ouvidos e pele fragmentos de discursos colhidos das histórias de vida dos nossos entrevistados, nos quais ouvimos falar o negro enquanto sujeito que introjeta, assimila e reproduz, como sendo seu, o discurso do branco, o discurso e os interesses. Tal façanha, a hegemonia dos interesses dominantes, é viabilizada pela eficácia dos mecanismos ideológicos cuja garantia, em nível psíquico, é assegurada por certas articulações estruturais e transações psicodinâmicas que cumpre elucidar. Assim é que se impõe o exame de dois conceitos fundamentais, narcisismo e ideal do ego, forças estruturantes do psiquismo que desempenham um papel-chave na produção do negro enquanto sujeito, sujeitado, identificado e assimilado ao branco. 3. Narcisismo e ideal do ego. É preciso que haja um modelo a partir do qual o indivíduo possa se constituir, um modelo ideal, perfeito ou quase. Um modelo que recupere o narcisismo original perdido, ainda que seja através de uma mediação, a idealização dos pais, substitutos e ideais coletivos. Esse modelo é o ideal do ego. O ideal do ego não se confunde com o ego ideal. O ego ideal, instância regida pelo signo da onipotência e marcada pelo registro do imaginário, caracteriza-se pela idealização maciça e pelo predomínio das representações fantasmáticas. O ideal do ego é do domínio do simbólico. Simbólico quer dizer articulação e vínculo. Simbólico é o registro ao qual pertencem a ordem simbólica e a lei que fundamenta essa ordem.
O ideal do ego é, portanto, a instância que estrutura o sujeito psíquico, vinculando-o à lei e à ordem. É o lugar do discurso. O ideal do ego é a estrutura mediante a qual se produz a conexão da normatividade libidinal com a cultural. Realizar o ideal do ego é uma exigência dificilmente burlável, que o superego vai impor ao ego. E a medida de tranquilidade e harmonia interna do indivíduo é dada pelo nível de aproximação entre o ego atual e o ideal do ego. Há sempre uma sensação de triunfo quando algo no ego coincide com o ideal do ego, e o sentimento de culpa, bem como de inferioridade, quando pode ser entendido como uma tensão entre o ego e o ideal do ego. E o negro? O negro de quem estamos falando é aquele cujo ideal do ego é branco. O negro que ora tematizamos é aquele que nasce e sobrevive imerso numa ideologia que lhe é imposta pelo branco como ideal ao ser atingido, e que endossa a luta para realizar esse modelo. Como se constrói o ideal do ego desse negro? Ouçamos o que ele diz. Meus pais, quando casaram, foram viver no interior. Era a elite da cidade, ele médico, ela professora. Fui criado nesse contexto. Não havia nenhum empenho por parte de meus pais em reconstruir o percurso, as raízes negras de minha família. Passei minha infância aí, arrodeado daquele zelo que cerca as elites. Meus pais não me deixaram ir à escola para não me misturar com os meninos, aquela gente pobre. Só fui para a escola aos 10 anos, quando fui para a capital fazer o ginásio. Me alfabetizei em casa, com uma tia que era professora e tinha as tinturas da capital. Lá fui estudar num colégio de elite. Tinha uma coisa de nobreza, uma atmosfera de nobreza, ainda que decadente, em torno de minha família. Alberto. O figurino é branco em seus diversos matizes. Aqui, branco quer dizer aristocrata, elitista, letrado, bem-sucedido. Noutro momento, branco é rico, inteligente e poderoso. Sob quaisquer nuances, em qualquer circunstância, branco é o modelo a ser escolhido. Escolha singular, fixada à revelia de quem apenas deve a tal modelo configurar-se. Na construção de um ideal do ego branco, a primeira regra básica que ao negro se impõe é a negação, o expurgo de qualquer mancha negra. É a voz de um dos nossos entrevistados que ecoa pungente em nossos tímpanos. Não havia nenhum empenho por parte de meus pais em reconstruir o percurso, as raízes negras de minha família. Havia um evitar velado, meio inconsciente, da história de raízes negras de minha família. Alberto. Às vezes, essa rejeição, levada ao nível do desespero, violenta o corpo físico. E então, algo mais para além do corpo biológico, o corpo erógeno, que nos fala Serge Leclerc, é crucialmente lesado. Contam que, quando era pequena, eu falava muito sozinha, tinha amigos invisíveis. Falava muito na frente do espelho. Era uma sensação de me reconhecer, de identidade minha, de me sentir. Falava comigo mesma, me achava feia, me identificava como uma menina negra diferente. Não tinha nenhuma menina como eu. Todas as meninas tinham cabelo liso, nariz fino. Minha mãe mandava botar pregador de roupa no nariz para ficar menos chato. Depois eu fui sentindo que aquilo, olhar no espelho, era uma coisa ruim. Um dia eu me percebi com medo de mim no espelho. E um dia tive uma crise de pavor, e foi terrível. Fiquei um tempo grande assim. Não podia me olhar no espelho, com medo de reviver aquela sensação. Luísa. Ser primeiro homem com quem teve um relacionamento afetivo sexual era branco, família branca e morava em Ipanema. Eu sentia vergonha do meu corpo. Eu queria transar no escuro. Ele é que aos poucos foi me mostrando que as coisas eram diferentes. Eu me sentia gostada. Ele me ensinava a gostar de meu corpo. Mas eu fui ficando cada vez mais fechada. Me sentia ameaçada por todos em relação a ser. Tinha medo de tudo. Foi um lance racial. Eu estava vivendo um lance de ser mulher negra para o ser. Mas não estava conseguindo ser mulher negra para mim mesma. Aí ele destransou. Fiquei quase louca. Carmen. Os antepassados ocupam um lugar privilegiado na história do negro, particularmente do negro brasileiro, substancialmente investidos de energia libidinal. Suas palavras têm estatuto de verdade e força de lei, e seus projetos não realizados são o destino dos descendentes. Assim, essas figuras ancestrais, mais ou menos remotas, constroem o sistema superego ideal do ego.
viabilizando a interiorização das exigências e ideais a serem cumpridos por filhos, netos, bisnetos, ad infinitum. Minha avó, ela diz que quer se casar de novo. Casar com um francês para clarear a família. Quando a gente, as netas, está namorando, ela pergunta se é preto ou branco. Diz que tem que clarear a família. O clarear não é só questão de pele, porque o negro é símbolo de miséria e de fome. De repente, clarear é também a ascensão econômica e social. Se for um cara negro que tenha condição econômica e social boa, tudo bem. Tem um lance de cor, mas no sentido de que a cor lembra miséria. O preto tem que ter curso superior. Se for um branco, não precisa. Principalmente em relação a nós, filhos do único filho dela que ascendeu. Tem muita expectativa. Nós somos os filhos do professor. Carmen. Minha avó era bem negra. Nariz grosso, beiços grossos, voz grossa. Não gostava de negro. Dizia que, se você vir confusão, saiba que é o negro que está fazendo. Se você vir um negro correr, é ladrão. Tem que casar com um branco para limpar o útero. Luísa. O contexto familiar é o lugar primeiro em que a ação constituinte do ideal do ego se desenrola. É aí que se cuida de arar o caminho a ser percorrido. Antes mesmo que o negro, ainda não sujeito, a não ser ao desejo do outro, construa o seu projeto de chegar lá. Depois é a vida de rua, a escola, o trabalho, os espaços do lazer. Muitas vezes é nesses lugares segundos, plenos de experiências novas, que o ideal do ego, cujas vigas mestras já foram erigidas, encontra a ocasião de se reforçar, assim adquirindo significado e eficácia de modelo ideal para o sujeito. Quando minha avó morreu, meu pai se amigou com uma mulher e foram morar lá em casa. Aí as coisas mudaram e só aguentei uns 3 anos. Fugi de casa e fui morar com minha mãe. Minha mãe era empregada doméstica na Gávea. Aí as coisas mudaram. Em Cordovil, eu era o rei. Na Gávea, eu era formiga. Em Cordovil, eu morava no morro, no alto. Via tudo lá de cima. Zona Sul é outro mundo. Eu tinha medo. Quando eu entrava no ônibus, tinha medo de apertar a campainha. Comecei a me policiar. Uma chama que já tinha dentro de mim começou a aumentar muito. Vontade de um dia apertar bem a campainha do ônibus, de ter uma posição, entrar dentro do jogo, o jogo da Zona Sul. Ou você entra no jogo, ou passa a ser mais um. Vivemos no sistema capitalista. O negócio é ter grana. O negro tem que estar frente e, sobretudo, atrás das máquinas, dirigindo os botões. Eu nunca estou contente com o que tenho. Eu sempre quero alguma coisa a mais. Estou sempre a buscar alguma coisa. Correia. Numa sociedade multirracial, racista, de hegemonia branca, o a posteriori se produz no momento em que o negro enfrenta peito a peito as condições concretas de opressão em que está imerso. O cotidiano é pródigo em situações em que o negro se vê diante de falsas alternativas, insatisfatórias todas: afirmação, negação, exploração, dominação, submissão. O discurso do nosso Correia é radical. Na formação do ideal do ego, não lhe escapa nenhuma das características básicas do modelo racista e capitalista. Seu ideal do ego é fundado na dupla opressão de classe e de cor. Radicalização maior podemos ver em Natanael, que toma como modelo não só o dominador, mas o ideal do ego dominador. O passado escravista não interfere em nada. Para algumas pessoas, sim, mas para os que não têm essa mentalidade de escravo, que até se acham superiores, isso não interfere em nada. Natanael. Nesse discurso encontramos ainda uma marca característica da cultura ocidental e branca em que estamos imersos: o individualismo, a doutrina e a apologia da responsabilidade individual. Continua Natanael. A maior parte dos negros não consegue um lugar ao sol por suas próprias incapacidades. Preguiça, falta de força de vontade. Apesar dos obstáculos, eu consegui o maior posto dentro do navio, depois do comandante. Colocando-se como exemplo, Natanael, a um só tempo, reforça a tese de que o indivíduo cabe o lugar decisivo na história, e exceção que confirma a regra, fortalece os estereótipos que depreciam o grupo ao qual nega e recusa sua pertinência. É assim que ele conclui a entrevista. O negócio é ir em frente, esquecer esse negócio de raça e vencer.
O relacionamento entre o ego e o ideal do ego é vivido sob o signo de tensão. E como não ser se o superego bombardeia o ego com incessantes exigências de atingir um ideal inalcançável? O negro certamente não é o único a viver essa experiência. É certo que existe sempre, em todo sujeito não psicótico, uma relação de tensão entre essas instâncias, devido a um quantum de insatisfação resultante do inexorável fracasso em atingir o ideal desejado. O ideal desejado é a identidade com o ego ideal, formação intrapsíquica definida como o ideal narcísico de onipotência forjado a partir do modelo do narcisismo infantil. Contudo, há degraus, níveis variáveis de insatisfação. Num registro simbólico, lugar em que opera a conduta neurótica que nos interessa aqui, esses níveis de frustração serão definidos, em última instância, pela relação estabelecida entre o ego atual e o ideal do ego. No negro, do qual falamos, essa relação caracteriza-se por uma acentuada defasagem traduzida por uma dramática insatisfação, a despeito dos êxitos objetivos conquistados pelo sujeito. Eu nunca estou contente com o que tenho. Eu sempre quero alguma coisa a mais. Eu estou sempre a buscar alguma coisa, correndo. Esta é a expressão fidedigna daquilo que identificamos como a tentativa de aproximação do ego em relação ao ideal do ego. Nessa tentativa de realização, tão imperiosa quanto impossível, o ego lança mão de táticas diversas, cujo denominador comum se faz representar por um redobrar permanente de esforços, por uma potencialização obrigatória de suas capacidades. Eu era a primeira aluna da classe, adorava estudar. Minha afirmação sempre foi o estudo. Na prova de admissão, foi a primeira vez que senti aquela responsabilidade de ser inteligente, e então ter que passar. Eu tinha que ser a melhor, eu me exigia muito, mais até que meus irmãos, mas todos sentiam a pressão de fora. Luísa. Estava acabando o ginásio, comecei a fazer teatro na escola. Teve festival de música, eu fui a melhor intérprete. E no final do ano, fui escolhida como a melhor aluna da turma. Foi uma glória. Fiz o discurso do término do curso, passei a bandeira para outra turma, uma glória. A coisa da glória nos estudos era um papel que eu já tinha cumprido, que ia me acompanhar para o resto da vida. Resolvi fazer medicina, não sei direito por quê, mas deve ter sido o resultado de toda uma estruturação da minha vida. Eu tinha que escolher a carreira mais nobre, o vestibular mais difícil. Para mim, um homem negro tinha que ser especial, ser muito melhor que o branco, se destacar, ser como eu. Teria que ser lindo, muito bonito, muito inteligente. Nunca me apareceu um homem assim. Luísa. Me apaixonei pelo Silvio, um homem negro, presidente do diretório, paixão da maioria das mulheres. Bonito, inteligente, líder, casado. A mulher dele era branca, e eu acho que fui a primeira mulher negra por quem ele conseguiu se interessar. Mas acho que não é só isso. Era também a curtição de eu ser negra. A curtição é como ser a mais tudo, a mais bonita, a mais inteligente, a mais sensual. A responsabilidade, a exigência. Ser negro é ter que ser o mais. Luísa. Nas minhas fantasias eu tenho muito dinheiro. Tenho uma fantasia de ter terras de montão, casa grande. Não para dar lucro, nem para grandes plantações. É para curtir mesmo, as coisas da fazenda. Tenho também fantasias de sucesso. Descobrir alguma coisa interessante, escrever um livro muito importante, ganhar o prêmio Nobel. Eunice. Eu sempre gosto que as pessoas digam que eu sou inteligente, que apesar de todos os defeitos, isso é o que ressai em mim, Eunice. Eu não aceito ser uma pretinha, quero ser a crioula maravilhosa. O branco aceita a mistificação do negro. Sou preta sim, mas até consigo ser melhor que vocês. Carmen. Ser o melhor, na realidade, na fantasia, para se afirmar, para minimizar. Compensar o defeito, para ser aceito. Ser o melhor é a consigna a ser introjetada, assimilada e reproduzida. Ser o melhor, dado unânime em todas as histórias de vida. Para o negro, entretanto, ser o melhor a despeito de tudo não lhe garante o êxito, a consecução do ideal. É que o ideal do ego do negro, que é em grande parte constituído pelos ideais dominantes, é branco, e ser branco lhe é impossível. Dilacerante, crua, cruenta, descoberta. Diante da experiência do inverossímil, frente à constatação dramática da impossibilidade de realizar o ideal, o negro vislumbra duas alternativas genéricas:
sucumbir às punições do superego ou lutar, lutar ainda mais, buscando encontrar novas saídas. A primeira alternativa genérica, sucumbir às punições do superego, é representada pela melancolia em seus diferentes matizes e gradações. Aqui, o sentimento de perda da autoestima é o dado constante que nos permite unificar numa mesma categoria, melancolia, as diferentes feições dessa condição psicopatológica que denuncia a falência do ego. Uma parte da autoestima é primária, o resíduo do narcisismo infantil. Outra parte decorre da onipotência, que é corroborada pela experiência, a realização do ideal do ego, enquanto uma terceira parte provém da satisfação da libido objetal. Sentimentos de culpa e inferioridade, insegurança e angústia atormentam aqueles cujo ego caiu em desgraça diante do superego. A distância entre o ideal e o possível criou um fosso vivido com o efeito de autodesvalorização, timidez, retraimento e ansiedade fóbica. O C era branco, família branca, e morava em Ipanema. Sentia aí todos os complexos. Ia na casa dele morrendo de vergonha. Só me relacionava bem com ele na faculdade. Me sentia rejeitada nos lugares. Não conseguia dar uma palavra. Eu não conseguia nem transar meu estereótipo. Minha imagem de mulher maravilhosa. Não me sentia respeitada pelos amigos dele. Me sentia insegura. É como se eu apresentasse uma imagem e não fosse nada daquilo. Eu sentia vergonha do meu corpo. Eu queria transar no escuro. Eu fui ficando cada vez mais fechada, me sentia ameaçada por todos em relação a C. Tinha medo de tudo. Carmen. Fiquei apaixonada, mas ele já estava começando o processo de um novo casamento, e sofri muito. Eu fiquei de terceira. Ela era branca, mais madura. Já era uma mulher com filho. Achava ela mais segura, mais forte. Fiquei achando que estava cumprindo o papel da mulher negra, a amante. Os homens ficavam com as mulheres brancas. Luísa. Autodesvalorização e conformismo, atitude fóbica, submissa e contemporizadora. São experiências vividas por nossos entrevistados, humilhados, intimidados e decepcionados consigo próprios, por não responderem às expectativas que impõem a si mesmo, por não possuírem um ideal realizável pelo ego. Eu capitalizava as reações negativas que me levavam à humilhação e ao recolhimento. Reagia com pânico quando os meninos colegas brancos me chamavam negrinho, preto fudido. Eu tinha sido programado como sendo um deles. O fato de eu ser discriminado assim só me surpreendia, me humilhava. Se eu tivesse sido um menino de comunidade negra, eu teria reagido. Teria alguma coisa para afirmar, mas eu tinha sido programado para ser como um deles. A timidez, fruto de minha criação, fez com que eu tomasse uma atitude de contemporizar, submissa. Eu não tinha orgulho nenhum. Fiquei à mercê daquilo tudo. Tentei minimizar as dores. Me tornei muito retraído, condescendente. Aquela docilidade de escravo. Engolia sapo. Alberto. Um exemplo final de punição superegóica. Aqui o modelo branco está encarnado na figura do pai e é cumprido pelos irmãos da nossa entrevistada, Mara, a diferente. A mãe de Mara é negra, mas ao contrário desta, está bem de cuca financeiramente em relação ao marido que escolheu. Mara tem escolhido os parceiros segundo o modelo ideal, mas diferentemente da mãe, tem fracassado na escolha. A depressão é o castigo. Mara é uma moça de 24 anos, às vésperas de formar-se em letras. Filha de branco e negra, tem 2 irmãos que ela define como sendo branco e morena clara. Quanto a si mesma, diz: eu sou a mais escura. Me considero negra. Tenho mais parentes negros do que brancos. Sou uma mistura. A entrevista que Mara nos concede é tão fechada quanto ela própria. Não, não sei. Não me lembro. Não entendo. São expressões que se repetem. Moça de poucos amigos desde a infância. Mara teve 2 namorados que terminaram a relação por pressão de família, preconceito racial. Namorou durante 1 ano com o segundo, mas nunca saímos juntos. Solicitada por nós, Mara tenta encontrar uma explicação que busca esconder o óbvio. Acomodação a ficar em casa, vendo TV. A inconsistência de tal hipótese explicativa lhe conduz uma perplexidade que a obriga a concluir pateticamente. Não entendo. Deprimida, Mara punha a si mesma, negando-se em sua beleza, inteligência e vivacidade. Diz não namorar ninguém há muito tempo. Saio pouco, sou muito fechada.
Com minha irmã, me sinto deslocada com os amigos dela. Não tenho assunto. Na faculdade, cada um tem sua vida. Acusando-se, Mara torna seu discurso ideológico da sociedade introjetado e assimilado pelo superego. O negro é marginal, o negro é tudo de ruim. Ser negro no Brasil é um problema. Ele sofre muitas barreiras, mas ele se retrai um pouco em quebrar essas barreiras. Ele é passivo. Mas existe uma segunda alternativa: lutar, lutar mais ainda por encontrar novos caminhos. Um deles passa pela busca do objeto amoroso, um objeto que, por suas características, possa ser o substituto do ideal irrealizável. Um parceiro branco com quem o negro, através da intimidade da relação afetivo-sexual, possa se identificar e realizar o ideal do ego inatingível. Em muitas formas de escolha amorosa, é fato evidente que o objeto serve de sucedâneo para algum inatingido ideal do ego de nós mesmos. Nós o amamos por causa das perfeições que nos esforçamos por conseguir para o nosso próprio ego, e que agora gostaríamos de adquirir dessa maneira indireta como meio de satisfazer nosso narcisismo. É assim que se troca a impossibilidade de cumprir o ideal pela inviabilidade de experimentar o amor autêntico. Ama-se a brancura, como diz Fanon. O parceiro branco é transformado em instrumento tático, numa luta cuja estratégia é cumprir os ditames superegóicos calcados nos valores hegemônicos da ideologia dominante. Essa é a saída pela parte dos fundos, caminho transverso, via indireta. Eu sinto o problema racial como uma ferida. É uma coisa que penso e sinto todo o tempo. É um negócio que não cicatriza nunca. Salles. O negro que elege o branco como ideal do ego engendra em si mesmo uma ferida narcísica, grave e dilacerante, que, como condição de cura, demanda ao negro a construção de um ou outro ideal do ego. Um novo ideal do ego que lhe configure um rosto próprio, que encarne seus valores e interesses, que tenha como referência e perspectiva a história. Um ideal construído através da militância política, lugar privilegiado de construção transformadora da história. Independentemente dos modos de compreender o sentido da prática política, seu exercício é representado para o negro como meio de recuperar a autoestima, de afirmar sua existência, de marcar o seu lugar. Substituí bem o ser pela militância política. Ele não quis se engajar e eu usei isso contra ele. Quis mostrar que eu era superior a ele. Escolhi a linha política mais avançada. Foi aí que comecei a transar politicamente a questão racial. Carmen. O negro tem que tomar posição. A gente tem que buscar soluções. O negro é sempre negro. Só tem uma forma de pesar na balança. É mostrar o peso econômico da massa negra organizada. O negro não pode se esconder. Ele tem que ir à luta. Não tem que pedir licença, tem que ir à luta. O negro tem que fazer sua história. Correia. Comecei a prestar mais atenção em volta, a estabelecer uma relação mais atenta com a sociedade. Meu trabalho passou a ser mais vestido com as roupas da negritude, a meu modo. Albert.